E aí, meu aluno querido, vamos continuar estudando acento grave indicativo de crase? Estamos na aula de língua portuguesa, hein? Tem que saber. O que nós estamos estudando aqui é uma sequência de regras, tá? Sequência didática de regras. E dentro dessa sequência, nós não podemos abandonar nenhuma matéria. Você não pode falar assim, ah não, vou deixar para estudar crase outra hora. Não dá. Tem que ficar focado e buscando o objetivo, que é a aprovação. Vamos continuar estudando os casos proibitivos, tá? Primeiro os proibitivos, depois os obrigatórios, depois os facultativos. Então, acompanhe aí mais algumas explicações sobre os casos proibitivos do acento grave indicativo de crase. Veja aí, olha só. Se você tiver diante da palavra casa, um acento grave, e a palavra casa estiver no sentido de lar, mas vamos melhorar esse sentido de lar. Sentido de própria residência, certo? Sentido de que a casa é minha, tá? Eu não posso ter o acento grave. Veja essa frase aqui, ó. Eu voltei à casa para pegar um casaco. Olha para mim, deixa eu te explicar. Funciona assim. Na língua portuguesa, quando você usa a palavra casa e você não coloca um artigo antes dela, a casa é de quem fala, certo? Ou do referente da frase. Eu digo, eu voltei à casa, é minha casa. João foi à casa, é a casa dele, se não tiver acento grave. Sério? Sério? E eu vou usar, para poder te explicar isso, um erro de língua portuguesa. Um erro para te explicar isso. O verbo chegar tem como regência a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Correto? Correto. Mas as pessoas costumam falar chegar em. Pense, quando você sai do trabalho e vai para a sua casa, você fala cheguei em casa, certo? Que a casa é a tua. Então você fala cheguei em casa, não tem artigo aí, tem só a preposição em. Agora, se em vez de sua casa for a casa de seu amigo, tá? Da sua amiga, Creide, você vai falar como? Cheguei em casa da Creide? Não. Você fala cheguei na casa da Creide. Lembrando que é errado falar assim. É cheguei à casa da Creide ou cheguei à casa. Mas de qualquer modo, você percebeu que quando você determina a casa, cheguei à casa da Creide, cheguei na casa da Creide, você coloca um artigo ali? Pois bem, colocando esse artigo, o que você faz é especificar a palavra casa e ela deixa de ser com sentido de própria residência. Então o que nós vamos entender? Quando você empregar a palavra casa e ela não estiver especificada, não vai empregar o acento grave indicativo de crase, porque vai indicar que a casa é sua, certo? Casa é sua. Agora, se você disser, voltei à casa de minha mãe para pegar um casaco, aí vai o acento grave. Ficou claro? Especificou a casa, vai o acento grave. Não especificou a casa, sem o acento grave. Uma regra semelhante a essa tem a ver com o emprego da palavra terra. Veja aí na tela. Olha só, a palavra terra, quando for empregado no sentido de solo, no sentido de chão, calma, tá? Quando for no sentido de solo, também não vai receber o acento grave. Veja essa frase. Os marujos virão à terra. Esse a que está aqui é uma preposição, certo? Essa palavra terra foi empregada no sentido de solo, de chão. Nesse caso, o que é que você tem que entender? Que não existe o acento grave indicativo de crase aí. Olhe para cá, a menos que você faça aquele procedimento de especificar. Como assim? Digo para você, os marujos virão à terra dos indígenas. Tá? O que eu faço nesse momento? Eu especifico, tá, a minha referência. Pense aqui nessa noção de especificar. Especificar é colocar um termo aqui ao lado. Virão a terra das corujas, virão a terra dos indígenas, virão a terra da festa eterna. Nesse caso, se você especificar a palavra terra, você vai colocar o acento grave indicativo de crase obrigatoriamente. Não dá para fugir nesse caso. Beleza? Se colocar ali, se colocar a especificidade, vai aparecer o acento grave indicativo de crase. Cuidado então, porque essa regra é uma regra de caso proibitivo, porém com aquela ressalva. Especificou, colocou o acento. Ok? E nessa especificação você coloca o artigo, é por isso que vai surgir o acento.
Maravilha? Vamos adiante. Olha só, próxima regra é uma regra extensa formalmente falando, mas é simples de entender. Se você tiver numerais cardinais referentes a substantivos não determinados pelo artigo. Numeral cardinal, você lembra o que é? É numeral que dá a ideia de quantidade, tá? Numerais cardinais referentes a substantivos que não estão determinados pelo artigo. Veja só, minha irmã assistiu a 2 aulas de gramática. Esse A que está aqui, ó, esse A, pode ter o acento grave indicativo de crase? Eu posso dizer assim, ó, minha irmã assistiu a 2 aulas? Não, professor, porque você acabou de falar uma regra que eu lembro até agora e decorei. Isso vai salvar a minha vida. É A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Vou te explicar isso formalmente falando. O verbo assistir, certo? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Verbo transitivo indireto, no sentido de ver. Aí agora, vamos pensar aqui, ó. O 2 aulas. Esse termo, 2 aulas que nós temos aqui, tem um numeral cardinal e eu tenho o substantivo aulas. Esse substantivo não está determinado por um artigo, porque esse A está no singular. E aí nós reavaliamos. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Não emprego o acento grave indicativo de crase. Isso tem que ficar claro para você. Minha irmã assistiu a 2 aulas e não é as 2 aulas. Se eu tivesse escrito aqui, minha irmã assistiu as 2 aulas, aí sim eu teria o acento grave, porque seria a preposição proveniente do verbo assistir mais o artigo que ficaria determinando essa expressão. Então lembra, a regra é sempre a mesma. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Fechamos aqui os casos que são chamados de casos proibitivos do acento grave. Nesses que eu falei, você não coloca o acento. Tá? Não coloca, não adianta chiar. Agora, nós temos casos que são obrigatórios. Nessa circunstância, você é obrigado a colocar o acento grave indicativo de crase. Pense comigo aqui. Para ser obrigado, você vai ter que ter uma preposição e um artigo, uma preposição e um pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo, uma preposição e um pronome demonstrativo a. Tá? Mas nos casos em que nós estudaremos aqui, basicamente você vai ter preposição mais o artigo. Tá ok? Acompanha comigo aí na tela o primeiro caso. Tá? Se você tiver uma locução adverbial feminina, locução adverbial é só o rótulo. Também pode ser uma locução adjetiva, com o núcleo feminino. Locução adverbial ou locução adjetiva com o núcleo feminino. Por exemplo, à vista, à noite, à esquerda ou à direita. Como assim, professor? Vamos pensar aqui, ó. Pagou à vista. Se eu empregar com acento grave, tá? Quer dizer que é a forma de pagamento. Então aqui eu tenho uma locução adverbial com o núcleo feminino. Saiu à noite. Essa preposição está indicando o horário em que a pessoa saiu. Se eu tirar o acento grave aqui, eu tiro a preposição e vai dar a impressão de que a palavra noite seria o sujeito do verbo sair. Vire à esquerda, vire à direita. Ele fez isso, olha só, às claras. Essa é uma locução adverbial com núcleo feminino. Que mais, professor, que eu posso ter com uma locução desse tipo? Olha só, ele saiu às pressas, certo? Outro exemplo, professor, não dá para dar mais um exemplo aí? Claro que dá. Fique à vontade, com acento grave indicativo de crase. Não tem erro nisso aqui, beleza? Fácil pra caramba. Professor, segundo caso, qual é? Se você tiver, essa aqui é muito legal, uma expressão que pode ser masculina ou feminina, contanto que ela tenha o sentido de a moda de, ou ainda pode ser o sentido de ao estilo de, certo? Então vamos pensar aqui. O exemplo mais famoso é esse do gol a Pelé. É o estilo
de marcar gol. Gol a Pelé. É uma palavra masculina, ó, e tem acento grave mesmo assim. Cabelos a Sansão, certo? Com acento grave. Poema a Bilac. É o modo como o Bilac escrevia um poema. Conto a Machado. Ao estilo de, ao modo de, certo? Então tem que haver o acento grave indicativo de crase aqui. Agora, preste atenção, vou te falar algumas coisas importantes. Muitas pessoas confundem isso e eu não quero que você confunda. Se eu disser para você, bife à milanesa, tem acento grave? Tem. Bife à milanesa. Por quê? Milanesa, tá? Milanesa é o feminino de milanês e também é um substantivo que indica um tecido, tá? Um tecido veludoso. Também é chamado de bife panado. A milanesa é o que nós chamamos de empanado, entendeu? É envolto por um pano, envolto por uma milanesa, tá? Ou ao estilo de, o modo de preparação, milanesa. Bife à parmegiana. Há acento grave? Claro que há. Porque você tem parmegiana, a região de Parma. Quem é da região de Parma vai preparar daquele jeito. Essa é a ideia. Parmegiana. Agora, bife a cavalo. Tem acento grave? Não tem. Não tem acento grave em bife a cavalo. Por quê? Você vai pensar comigo. A cavalo. Essa expressão a cavalo não é uma expressão ao estilo de. Porque todos os casos que eu te expliquei até agora, em todos eles, você tinha alguém inventando moda. O Pelé inventou uma moda, tá, de como fritar o bife. De como fritar o bife foi foda. O Pelé inventou uma moda de como fazer gol. O Sansão, uma moda de cabelo. Bilac, uma maneira de fazer poemas. E Machado, uma maneira de escrever contos. Alguma vez você já viu algum cavalo fritando bife? Tava lá, limpando e virando bife? Não, não viu. Porque não existe um cavalo que frita bife. Essa expressão, bife a cavalo, veio da língua francesa. Porque é um prato francês, né? O bife com o ovo por cima. Chama bœuf au chevalier, em francês. Mas esse chevalier é cavaleiro. Quando foi traduzido para o português, traduziram como a cavalo. Então, o que significa? É o bife com um ovo a cavalo. O bife vem montado no prato. Aliás, o bife vem com o ovo montado sobre ele. Por isso, bife com ovo a cavalo. E daí é uma locução adverbial com o núcleo masculino. Por isso que não tem acento grave. Não tem acento grave em bife a cavalo. Não importa o que você tenha ouvido por aí. Não tem. Beleza? Outra coisa. Frango a passarinho. E aí, você vai ao restaurante e apareceu lá. Frango a passarinho. Alguma vez você já siga a mesma lógica que eu te passei aqui, a mesma lógica. Alguma vez você já viu um passarinho fritando frango? Alguma vez já viu isso? Tá? Nunca viu. O que é isso? Frango é uma ave grande. Passarinho, ave pequena. Frango a passarinho. Frango pequeno. É isso que ele quer dizer, tá? Mas aí eu tenho uma locução adjetiva com núcleo masculino. Não é a moda de, porque o passarinho não é canibal de matar o frango e ficar fritando ali para comer depois. Entendeu o que eu quero dizer? Essas expressões não possuem acento grave indicativo de crase. Ok? Vamos lá, continuando a estudar. Se você tiver uma locução prepositiva com núcleo feminino, por exemplo, à vista de, ó, começou e terminou a expressão com uma preposição. E o núcleo é uma palavra feminina. Ele está à beira de. Começou e terminou com uma preposição e a palavra que é feminina. À mercê de. Começa e termina com palavra preposição, né? Com preposição aqui no meio, palavra feminina. A mercê de não é o carro, é a mercê de, uma locução prepositiva. Atenção, a expressão a fim de é a mesma coisa, mas eu não posso ter acento grave porque fim é uma palavra masculina. Outra coisa, a partir de é o mesmo caso, mas não posso ter acento grave porque partir é um verbo, tá? Então viu aqui como é que funciona a regra. Depois, se houver na frase locução conjuntiva proporcional.
Você estudou isso nas conjunções, né? Ó, à medida que, à proporção que, tem que haver o acento grave indicativo de crase aqui, para manter a correção gramatical, certo? À medida que e à proporção que, acento grave obrigatório. Em ao passo que não dá porque tem esse o aqui no meio, né? Depois, nós podemos empregar o acento grave para evitar ambiguidade. Então, para evitar ambiguidade, nós vamos utilizar o procedimento que nós vimos na matéria de sintaxe com relação à mudança de um objeto direto para um objeto direto preposicionado. Veja a frase que nós temos aqui. Derrubou a gata a cadela. Eu tenho o verbo derrubar, que é um verbo transitivo direto. Eu preciso saber nessa frase quem derrubou quem. Ou seja, quem é o objeto e quem é o sujeito. Do jeito como está escrita a frase, não dá para saber. A única maneira de saber é colocar um acento grave indicativo de crase à frente do termo afetado. Então eu quero dizer que a cadela derrubou a gata. Eu coloco o acento grave aqui, ó. Certo? Então fica assim, a cadela, sujeito, derrubou, verbo, a gata, objeto direto, preposicionado. E se quiser mudar, professor, se quiser mudar, daí eu faço assim. Derrubou a gata a cadela. Então fica a gata, sujeito, verbo, derrubar, a cadela, objeto direto, preposicionado. Certo? Você coloca uma preposição aqui para poder mudar o sentido. O que você está mudando aqui é o sentido do objeto direto, para poder indicar quem é sujeito e quem é objeto. Esse é o acento grave obrigatório para evitar ambiguidade na frase. Ok? Muito bem, veja só. Nós podemos ter acento grave, deveremos ter, na verdade, diante de madame, senhora e senhorita, se houver um termo preposicionado ali na frase. Como assim? Veja o verbo aqui, ó, enviar. É um verbo bitransitivo. Que envia alguma coisa a alguém. Então, enviaremos uma carta à senhorita. Tá? A senhorita. Esse termo, uma carta, é o objeto direto. O a senhorita é o objeto indireto. E dele saiu a preposição a. Enviaremos isto àquela pessoa. Como eu tenho a palavra senhorita aqui, eu vou colocar o acento grave. Daí você pode falar, professor, mas tá, isso aqui era meio óbvio para mim. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não se lembra, a palavra senhorita é um pronome de tratamento. E aí tem que lembrar que a gramática proíbe acento grave com pronome de tratamento, mas libera com madame, senhora e senhorita. Com essas formas você pode colocar ali o acento grave que não vai ter problema para correção gramatical. Beleza? Fácil isso aqui, né? Próximo caso. Último caso de acento grave obrigatório. Se você tiver a palavra distância determinada em uma sentença. Como assim? Se a palavra distância aparecer com um especificador da distância. Correto? Vamos analisar aqui. O infortúnio ocorreu à distância de 20 metros. Eu tenho aqui a palavra distância. Eu tenho aqui esse termo de 20 metros, que é o especificador. Tá? É o determinante. Determinante. E aqui o que é que eu vou ter? Eu vou ter a preposição a mais um artigo a que surge por causa desse determinante. Então, sempre que houver esse determinante aqui, ó, ao lado da palavra distância, o acento grave vai acontecer. Agora, em uma expressão como educação à distância, uma expressão assim, não vai ter acento grave. Tá? Por quê? Porque esse termo à distância não está determinado. E só existe acento quando a expressão está determinada. Muito bem. Finalizei esses casos, que são os casos obrigatórios, e agora eu vou começar os casos facultativos. O que você tem que saber sobre casos facultativos? A banca costuma perguntar muito, na frase tal, o acento grave é facultativo. O que você vai pensar? Ora, vai ser facultativo o acento grave apenas se estiver nesses 4 casos. Se não tiver, já está errada a questão, certo?
Se não tiver nesses 4 casos, a questão já ficou impossibilitada. Vamos analisar aqui. Veja comigo quais são esses 4 casos. O primeiro caso, se você tiver após a preposição até um termo que poder receber acento grave. Veja, nós iremos até a região do lago. Quem vai a algum lugar. Eu já tenho a preposição até aqui. O que eu posso fazer? Eu posso incluir mais uma preposição, porque isso é possível. Eu vou somar a preposição com o artigo. Então, ó, vai surgir um acento grave indicativo de crase aqui. Mas se eu deixar sem, também fica certo. Tá? Também vai ficar certo, não tem problema. Mas lembra, você tem que ter a preposição a e tem que ter a preposição até, e aí você pode colocar a preposição a. Vai manter a correção gramatical. Algumas pessoas falam que a preposição até vai deixar de ser preposição. Vai nada. Você só vai montar uma locução prepositiva até a. Certo? Não tem problemas aqui, essa questão é fácil. Segundo caso. Diante de pronome possessivo feminino. Olha, ele fez referência à minha família. Pensando na estrutura, quem faz referência a alguma coisa. Então você tem a preposição, que é o nosso A número 1, proveniente da regência nominal da palavra referência. Boa. Agora, eu já tenho a preposição aqui. Aí eu tenho a expressão minha família, que é formada por um substantivo e aqui um pronome, tá? Nesse caso, eu tenho a opção de colocar um artigo aqui na frente, tá? Eu posso colocar esse artigo. Então eu somaria o artigo à preposição e ficaria assim, tá? Fez referência à minha família. Mas essa regra só vale se você tiver o pronome possessivo feminino no singular, tá? Não entendi, professor. Já vou te mostrar. Lembra que esse acento grave aqui, ó, é facultativo. Se eu disser, ele fez referência às minhas causas. O artigo já está aqui. E eu tenho que colocar o acento grave. Como é que eu sei que o artigo já está aqui? Porque se não estivesse, eu teria escrito a minhas causas. E daí não vai acento grave. Você percebeu? Seria a no singular, palavra no plural, tá? Então aqui, ó, se tiver o as na frente do pronome possessivo, e o pronome possessivo estiver no plural assim, ó, vai ter que colocar o acento grave. Então diante de pronome possessivo feminino, vamos acrescentar aqui, para ajudar, singular. Tá? Singular. Senão vai ficar incorreto, evidentemente. Adiante, tá? Olha só a próxima regra. Diante de substantivo próprio feminino. Basicamente é a noção de nome de mulher. Contaremos a Juliana o que ocorreu. Quem conta alguma coisa, o que ocorreu a alguém, a Juliana. Então você tem aqui a preposição a, que vem na frente da palavra Juliana, e eu coloquei o artigo a. Eu não sou obrigado a colocar o artigo na frente de um nome próprio. Eu coloco, na maior parte das vezes, quando você conhece o referente. Tipo, Juliana é uma amiga nossa, todo mundo conhece. Então eu falo, contaremos a Juliana. É aquela Juliana que todo mundo já está sabendo. Então, eu tenho o nome determinado, mas eu posso deixar sem. Se não houver esse acento grave aqui, também vai ficar certa a sentença. Ocorre apenas uma pequena mudança da natureza do significado, uma pequena mudança semântica na sentença, mas não há problema para correção gramatical. Só que você tem que observar o seguinte, com o nome próprio feminino, essa regra vale para quase tudo, menos, então aqui você coloca uma observação. Não vale essa regra se você tiver nome histórico. Como assim nome histórico? Nome de um personagem histórico, tipo Joana d'Arc, tá? Rainha Elizabeth. Não pode colocar acento grave aí na frente, porque é nome histórico. Ou se você tiver nome religioso, tá? Religioso. Por exemplo, Maria Madalena, tá? Maria de Nazaré. Então, você não pode colocar acento grave à frente desses nomes quando forem nomes religiosos e significarem os personagens religiosos. Por fim, o último caso aqui, o caso da palavra dona. Tá?
Quando você tiver a palavra dona, o acento grave é facultativo. Prestar uma homenagem à dona Nair. Eu posso colocar o acento grave, quem presta homenagem a alguém ou alguma coisa. A preposição a já está aqui, homenagem a. E eu posso colocar um artigo aqui para definir melhor esse substantivo. Então, colocar ou não acento grave aqui não prejudica a correção gramatical. Beleza? Agora, para finalizar essa parte, eu vou te mostrar a memorização, as regras de memorização, e vou te falar sobre a regra do boi. Acompanhe aí quais são os mandamentos da crase. Mandamentos da crase do professor Pablo Jamil. Se você vir esses mandamentos em outro lugar, denuncie, porque estão colocando o mandamento, não estão dizendo a quem pertence. Ó, diante de pronome, crase passa fome. Isso te ajuda, mas não resolve o problema. Lembra, isso é só para ajudar a memorizar. Você tem que conhecer toda a matéria. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Voar, volto da, crase a. Voar, volto de, crase para quê? A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Com pronome de tratamento, crase é um tormento. Adverbial, feminino, locução, manda a crase, meu irmão. A mais aquele, crase nele. Palavras repetidas, crases proibidas. Palavra determinada, crase liberada. Se for a moda de, crase vai vencer. Diante de pronome pessoal, crase faz mal. Tá? Aí, com hora exata, crase é mamata. E agora eu vou usar essas duas últimas partes aqui para explicar a regra do boi. Pensa assim, ó. Se você trocar na frase a por ao, crase nada mal. Então tem o acento grave. Se você usar na frase trocar a por o, crase se lascou e daí não vai dar certo. Beleza? Olha só, eu vou colocar aqui uma tela em branco para eu te mostrar como funciona esse lance da regra do boi. Uia! Olha só o que vai acontecer aqui. Presta atenção na nossa tela, como funciona a regra do boi. Coloca lá, regra do boi. Você vai pegar uma frase em que você precisa identificar o A. O primeiro passo é você identificar o A. O segundo passo é retirar a palavra que vem depois. Retirar a palavra posterior. O próximo passo é inserir a palavra boi. Inserir boi. E depois, quarto passo, ler a frase. Pensando naquele mandamento que eu falei, trocando a por ao, trocando a por o. Veja só, a frase aqui. Ele vive em meio à natureza. Uia. Ele vive em meio à natureza. E agora? Tem ou não tem acento grave nesse A? Como é que eu vou saber? Identifiquei o A. O que eu faço? Tiro a palavra posterior. Tá? No seu lugar eu coloco a palavra boi. E leio a frase, fazendo os devidos ajustes. Ele vive em meio ao boi ou ele vive em meio ao boi? Em meio ao boi. Eu troquei o a por ao. Ou seja, na frase original, que era aqui, natureza, trocando a por ao, crase, nada mal. Beleza? Então, se fosse, ele fomenta a revolução. Quem fomenta, fomenta alguma coisa. Trocaria o a por o, crase, se lascou. Entendeu isso aqui? Que bom que isso aqui ficou claro para você. Agora, olha só. Muitas pessoas me perguntam, vem para cá, se existe aquela regra, tal da regra da palavra hora. Não existe uma regra para a palavra hora. É uma locução adverbial feminina. Se eu disser, ele chegou às 8 horas. Essa expressão é uma locução adverbial feminina que está sentido de tempo. Certo? Então, às 8 horas tem um acento grave indicativo de crase. Sem problemas. Certinho. Agora, vamos pegar outra construção aqui. Eu espero você de 8 a 10 horas. Ó, preposição de, não tem artigo. De 8 a 10 horas. Tá vendo esse a? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Não tem erro. Beleza? É só usar a lógica aí, não tem que inventar moda. Você pode diminuir as regras para você estudar acento grave indicativo de crase e acertar a questão.
Beleza? Deixa eu te dar uma amostra de como é que isso cai numa prova. Olha aí na tela para você acompanhar. Duas questões, ó. O cara falou assim, o acento indicativo de crase em a sombra poderia ser omitido sem prejuízo da correção gramatical do texto, visto que seu emprego é opcional. Você viu algum lugar em que a sombra é opcional? Eles ficaram à sombra de um mundo dominado pelo gênero masculino. Ó, à sombra de. Locução prepositiva com núcleo feminino. À sombra de. Então essa questão está errada. Olha a outra. No trecho, deu início à sua caminhada cósmica. O emprego do acento indicativo de crase é obrigatório. A sua. Pronome possessivo feminino está no singular. Sou obrigado a colocar acento grave? Não. Questão errada. Você viu que simples que é isso? Eu modei um exemplo aqui de questão da banca Sesc, mas é só a título de exemplo. Variadas bancas cobram variados modelos de questões. Maravilha? Finalizamos essa parte então. Ainda há mais questões, mais conteúdos para estudarmos. Segure as pontas aí, continue estudando e já sabe, né? Força, guerreiro!